Tão grave quanto a prática da maldade é o aplauso à maldade. Quem aplaude a maldade, seja de que forma for, por qual razão for, quem aplaude a maldade, catapulta a maldade, promove a maldade. E é imensamente frustrante, difícil e incompreensível para o meu ser, para a minha mente, para a minha alma e para o meu coração a defesa daquilo que diante da vida é absolutamente indefensável. Porque a vida se impõe diante de quaisquer prioridades, quaisquer interesses, quaisquer ideologias ou práticas partidárias que, como a essência do nome já define, já deixa claro, só serve para partir, para separar, para dividir, para promover a separação. A maldade e o ódio estão disseminados e isso é terrível. É assustador a gente ver ao vivo e em cores vivas a proliferação da violência, da maldade e do ódio em todos os segmentos da sociedade, aqui nos nossos espaços, mas também ao redor de todo esse mundo. E isso está acontecendo por conta de tantas pessoas que, carcomidas desta maldade na sua interioridade, se aproveitam desses momentos e revelam toda a maldade que habita o seu ser. E eu, pessoalmente, assisto de uma forma perturbadora para a minha alma as práticas de maldade amparadas por sofismas, por narrativas cruéis, que revalidam e trazem novamente à tona práticas que pareciam extintas, que pareciam fazer parte do passado, como, por exemplo, o antissemitismo, que teve o seu auge no Holocausto do Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui eu fico me perguntando, de uma forma assustada mesmo assim, o que esse povo fez de tão mal para ser tão odiado dessa forma. Eu não encontro uma resposta para essa minha indagação, porque eu olho para o povo judeu israelense, e eu estou falando aqui do povo, não estou falando de governos, né? E tudo o que eu vejo é um povo que simplesmente quer viver de forma livre e pacífica na sua própria terra. É o que eu vejo. E assim, como agem as pessoas cheias de preconceitos, desses preconceitos incorrigíveis, que atentam contra a vida de pessoas, por exemplo, negras, pobres, pertencentes a essas minorias oprimidas, estes que se aproveitam dessa ultra triste realidade do conflito entre Israel e o grupo do Hamas na faixa de Gaza, como essas pessoas constroem narrativas, sofismas perversos para justificar o que não tem justificativa, para defender o que não tem defesa, desprezando a vida, desprezando a inequívoca prioridade da vida diante de qualquer outra prioridade. Quem tenta associar a ação do Hamas, essa ação crudelíssima, ultrajante, de um nível de covardia e de perversidade inimagináveis, tão diabólica e nefasta, com a legítima e necessária causa palestina, essas pessoas agem por má fé, promovem a maldade e prestam um estúpido desserviço à humanidade, além de abusar da inteligência das pessoas de bem. Não há qualquer minúsculo espaço para justificativas. Não existe mais, não existe porém, não há qualquer linha relacional desta prática terrorista do Hamas, realizada com requintes de crueldade indescritível, com a causa palestina que todos nós queremos, desejamos e esperamos. Como pode alguém se aproveitar de um crime hediondo e crudelíssimo, praticado por um grupo terrorista, para quem a vida não tem nenhum valor? Como pode alguém tentar associar isso para tentar justificar essa perseguição que se agravou em todo o mundo ao povo israelense, ao povo judeu? Pessoas tentando matar judeus em vários lugares do mundo. Só uma mente muito adoecida, muito perversa na sua interioridade, pode apoiar, validar ou até mesmo tentar justificar atos dessa natureza. Essas práticas de aplauso à maldade, tão cruéis quanto o próprio mal praticado,
só serve para promover, para catapultar a maldade. O fato de escolher lados já é uma prática de maldade, pois não é de escolha de lados que a humanidade precisa nesse momento, mas de pessoas que entendam o seu lugar na história da humanidade, porque o lugar que nos dá significado de vida, o lugar que nos significa é o lugar que ocupamos como agentes promotores de uma cultura de paz nos espaços em que ocupamos, como pessoas que alimentam no coração a capacidade de ser elo, de ser ponte para unir, para juntar, para reconciliar ao invés de separar. O nosso lugar nos espaços e nos ambientes da vida é o lugar de homens e de mulheres de bem que valorizam, que aplaudem, que respeitam e que vivem os marcos civilizatórios, que simplesmente vivem a condição humana como pessoas que promovem a vida, que enaltecem a vida e a beleza de viver, e não pessoas motivadas por paixões político-ideológicas que destilam a maldade que já está lá guardada na sua interioridade, se aproveitando destes fatos dramáticos para alimentar o mal, ao invés de viverem, promoverem e exercerem o bem. Nós precisamos ocupar os espaços e os ambientes da vida como agentes promotores de uma cultura de paz, vivendo esse princípio na prática todos os dias e em todos os lugares. Porque quando se escolhe lados por preferências ideológicas, sem levar em conta o mal que é praticado, sabe o que essa atitude consegue fazer, meu amigo e minha amiga? Só consegue promover e catapultar o mal que afeta todas as pessoas, inclusive aqueles que promovem esse tipo de maldade. Amigos, quando a maldade chegar na gente, a maldade precisa parar em nós. Nós precisamos ser o ponto final dessa maldade, vivendo como agentes promotores da paz, sem escolha de lados, mas ocupando esse lugar de agentes promotores de uma cultura de paz, vivendo o bem e jamais defendendo aquilo que é indefensável diante da vida. A vida não deixa de ser, por exemplo, a maldade, não deixa de ser a maldade porque tem muita gente praticando. E nem os gestos de bondade, o certo e o íntegro, deixam de ser certo porque ninguém está fazendo ou praticando. E eu vejo com uma profunda tristeza tantas pessoas se associando ao mal, motivados por paixões político-ideológicas, por interesses pessoais, pelo fato de provar suas teses indefensáveis ou até mesmo por ignorância, por não conhecer de verdade e com profundidade o cerne de toda essa questão que envolve ali o Oriente Médio. Meu amigo, minha amiga, o único jeito de vencermos o mal é vivendo e exercendo o bem. E eu repito, nós precisamos ser o ponto final da maldade. Quando a maldade chegar em nós, ela precisa parar em nós, para exercermos o papel vital de agentes promotores de uma cultura de paz. Pessoas que ocupam os espaços da vida como instrumentos de virtudes, como aqueles que, ao chegarem numa zona de conflito, apaziguam, como aquelas pessoas que, ao chegarem numa zona de confronto ou de conflito, perfumam o ambiente. E nesse sentido, não tem como a gente escolher lados, meu amigo e minha amiga. Não há necessidade de escolha de lados, mas há uma necessidade premente de nós assumirmos o nosso papel na história da humanidade como determinados agentes defensores da vida, celebrantes da vida, contempladores da beleza de viver, para o nosso próprio bem e para o bem de todas as pessoas. Um grande abraço.